Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a continuação de análise combinatória e vamos ver arranjos. Sejam todos bem-vindos! Bom, e para começarmos a nossa aula sobre arranjos, nós vamos ver aqui uma observaçãozinha que eu deixei aqui. Vamos falar aqui o seguinte. Por causa da pandemia Covid 2019 e para evitar aglomerações, os representantes do condomínio residencial X estão fazendo uma live para os demais condôminos, uma reunião para votação e definição dos cargos de síndico e subsíndico do prédio. Então, vamos ver aqui. Aí eu destaquei aí uma figura para ilustrar, né? Pessoal, estão assistindo aí uma live para saber quem é que vai ser os candidatos para síndico e subsíndico, tá? Então, vamos para a questão. Ele diz assim, ó: 4 moradores candidataram-se para a ocupação dos cargos. De quantos modos distintos o resultado dessa votação pode acontecer? Então, observem o seguinte. Existem 4 pessoas que foram candidatas, que estão candidatas, né, para essa eleição de síndico e subsíndico, ok? Então, nós vamos observar aqui o seguinte. Nós temos aí, para síndico, nós temos o candidato A, o candidato B, o candidato C e o candidato D. Observem aí que nós temos esses candidatos aí para síndico, ok? Então, temos aqui os candidatos, o candidato A, o candidato B, o candidato C e o candidato D. Observe aqui que os candidatos estão aqui, ó. São os 4 que se candidataram a síndico. Então, existem 4 pessoas que estão se candidatando a síndico, mas só que vai existir o subsíndico, ok? Se o candidato A for síndico, então nós temos como subsíndico, temos aqui como subsíndico, nós vamos ter aqui o candidato B, C e D para se candidatar a síndico, ok? A mesma coisa nós temos aí para o candidato B. Se o candidato B ele for síndico, então os restantes vão ser candidato a subsíndico. Mesma coisa para o candidato C e também para o candidato D, ok? Então, como é que a gente pode ter esses resultados aí de síndico e subsíndico? Como é que a gente vai ter? Observem o seguinte, nós temos aí o resultado, que vai ser o quê? Eu tenho o candidato A pode ser o síndico, o candidato B pode ser o subsíndico. Então, eu tenho lá uma posição aqui, ó, síndico e o subsíndico, tá? Então, vamos dizer aqui, ó, na segunda posição, eu tenho o candidato A e o candidato C. Na terceira, eu tenho o candidato A e o candidato D, tá? Sendo o candidato B o síndico, nós temos para subsíndico o candidato A. Se o síndico for B e não for o A, for o C, então nós temos aí B e C, tá? A mesma coisa vamos ter para o outro. Se não for o candidato C, pode ser o D também, tá? Então nós vamos ter essas possibilidades aí. Então, nesse mesmo pensamento, nós também vamos utilizar para ver os demais, tá? Então temos aí, ó, CA, temos aí CB e temos aí CD. Mesma coisa para o outro. DA,
DB e DC, certo? Então observem aqui que nós temos os candidatos, ó, o candidato A, síndico, candidato B, subsíndico. Candidato A, síndico, candidato C, subsíndico. Observem que aqui a primeira colocação é de síndico, a segunda colocação é de subsíndico. Então o que é que a gente vai observar também nisso aí? A gente vai observar, ó, eu tenho aqui A e B, não tenho? A e B. Observa nesse aqui, eu tenho B e A. Observa que nesse caso, o meu síndico é A, meu subsíndico é B. E nesse caso aqui, o meu síndico é B e o meu subsíndico é A. Observou aí? Houve uma mudança, não houve? Não houve uma modificação? A posição entre eles não modificou? Modificou? Sim, né? Modificou. Então, observa aí que a gente já olha isso aqui com um olhar mais vigilante, né? Um olhar mais vigilante, um olhar de investigador, não é? Então, observem aí. Então, o primeiro é o síndico, o segundo é subsíndico. Então, para todos eles, tá? Então, se eu tenho AB e tenho BA, então vai ser diferente, ok? Então, observem que as possibilidades vão ser o total aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos 12 modos, tá certo? De acontecer essa eleição para síndico e subsíndico, tá? Então, através disso, nós vamos ver a fórmula, tá? E a fórmula de arranjos, ela é dada por isso aqui, ó. O arranjo, observem aqui, tenho aqui, ó, o arranjo de N elementos, tá? Esse N elemento é o conjunto, no caso, esse conjunto aqui é o total de quem está participando. Quem estão participando? Para síndico, A, B, C e D, tá? E esse K aqui vai ser o valor que vai pertencer aos lugares que eles vão ocupar. E quais são os lugares que ele pode ocupar? Os lugares são de síndico e subsíndico. Então esse K vai ser tomado KK. Então eu tenho aqui N tomado KK. Aí a fórmula é dada isso aqui, ó. N fatorial sobre N menos K, isso aqui, fatorial. Então, como a gente já viu essa observação que eu fiz, então esse nosso N vai ser o nosso conjunto aqui, ó. São quantas pessoas que estão concorrendo para síndico e subsíndico? São 4 pessoas, que são o A, o B e o C. Então o nosso N vai ser 4. E quem vai ser o K? O K são os cargos que vão ser ocupados. Que cargos são? De síndico e subsíndico. Então são 2. Então nós vamos ter aqui o nosso arranjo vai ser de quê? De 4, 2 a 2. Então, fazendo a substituição, onde tem N eu coloco 4 e onde tem K eu coloco 2. Então, ó, no lugar de N aqui, coloquei 4, então ficou 4 fatorial. Aqui, no lugar de N, coloquei 4, no lugar de K, coloquei 2. Ok? Então, espero que vocês estejam entendendo aí e me acompanhando aí, tá? Então, observa aí o seguinte agora, ó. Eu tenho agora o seguinte, eu resolvendo aqui, ó, 4 fatorial. Quanto é que é 4 fatorial? 4 fatorial, como a gente já viu, né, no assunto de fatorial, a gente viu muito bem que 4 fatorial corresponde a 24. E aqui eu tenho 4 menos 2, que vai me dar 2 fatorial, ok? Então, prosseguindo aí, tá? Prosseguindo, nós vamos ter aí que
A 4, 2 a 2 vai ser igual a 24, 2 fatorial vai ser 2, dividido 24 por 2, nós achamos 12 modos, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí o assunto de arranjos, tá? E aí, nós vamos prosseguir com mais uma definição de arranjo, tá? Nós vamos ver uma definição de arranjo e entender direitinho como é que é o arranjo. Porque o arranjo também, como a gente calcula o arranjo, nós temos também a permutação simples, tá? A permutação simples, ela também pode ser uma forma de arranjo, tá? Então, essa permutação simples, nós temos um arranjo simples, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, ó, definição de arranjo. Então, nós temos aqui, ó, chama-se arranjo um conjunto com N elementos distintos, tomados K a K, com K menor ou igual a N, ok? Então, esse valor de K, tá? A ocupação tem que ser menor ou igual ao valor do conjunto. Então, aqui, ó, um conjunto N elementos distintos, tá? No caso anterior, o nosso N vai ser o conjunto de quem está concorrendo à vaga. Então, quem é o conjunto? São as 4 pessoas, tá? Então, aqui, ó, aí nós temos aqui que qualquer agrupamento ordenado de K, elementos distintos escolhido entre os N existentes, tá? Então, ó, para a gente entender essa observação aqui, vem a calhar. Então, observa aqui. Nós temos aqui, ó, os arranjos, agrupamento ordenado, quando dados N elementos distintos formados exatamente por esses N elementos, tá? São também considerados permutações simples, tá? E para K igual a N. Então, veja a seguir. Então, observe o seguinte. Nós temos aqui que nós temos a fórmula. Vamos observar. Temos a fórmula aqui, ó. O número do conjunto N tomado K a K igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. Então, observa que esse K vai ser igual ao conjunto, a ocupação do conjunto, ó. K vai ser igual a N. Então, onde tem K, eu coloco N. Então, o que é que vai acontecer? Observa. Vou substituir o K pelo N. Então, aonde tenho aqui, ó, o K aqui, eu substituí pelo N, tá? Então, onde tem o K, eu coloco N, ó. Onde tem um K aqui, coloquei um N aqui, ó. Observe. Então, onde tem o K, eu coloquei o N. Então, o que é que aconteceu? Observe. Quando eu coloquei aqui N fatorial e aqui o N menos N deu 0 fatorial. Então, como a gente viu, né, por consequência, a gente tem o 0 fatorial é igual a 1. Então, se esse 0 fatorial é igual a 1, então nós vamos ter o arranjo de N a N vai ser igual a N fatorial, tá? E quando é que acontece isso? Aí a gente tem, né, a permutação simples, que vai ser igual a N fatorial. Observa, ó, N fatorial, tá? Então, a gente tem isso. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui que a N tomado N a N, né, vai ser igual a permutação de N elementos, que vai ser igual a N fatorial. Ok? Então, nós podemos, né, quando o N e o K, eles forem o mesmo valor, tiver o mesmo valor, então a gente pode considerar que esse arranjo vai ser um arranjo simples, que é uma permutação simples, ok? Então, ó, atenção, quando a ordem importa, estamos falando de arranjos. Portanto, a ordem importa, aí o que a gente faz? Importa, então é arranjo, ok? Então, se a ordem importa, então estamos falando de arranjo,
ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? E agora nós vamos para os exercícios, tá? Para a gente tentar entender melhor. Então vamos lá. Vamos para o exercício de número 1. Então, o exercício de número 1 diz o seguinte: dentre todos os números de 4 algarismos distintos, formados com algarismos pertencentes ao conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quantos são divisíveis por 2? Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser par, ok? Nós temos, ele quer saber números de 4 algarismos. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, para ele ser par, eu tenho aqui número 4, tenho aqui número 6 e tenho aqui número 8. Então, eu tenho 3 números, ok? Então, observa. Se eu colocar o número 4 aqui, eu tenho um número par. Se eu colocar o número 6 aqui, eu também tenho um número par. Se eu colocar o 8, eu também tenho um número par. Então, eu tenho 3 possibilidades para o número ser par, ok? Então, o que é que eu vou fazer para poder resolver essa conta? Então, nós vamos fazer o seguinte. Observe, se eu colocar aqui o 4, se eu colocar aqui o 4, então vai me aparecer quantos espaços aqui? 3, não é? Isso aí, nós poderíamos usar os outros números. E eu tinha o número 4. Lembra que o número de algarismos são distintos, são números diferentes. Então, ó, a mesma coisa se eu fizesse essa ocupação aqui e colocasse aqui o 6. Não é? Então, eu teria as possibilidades dos números entrarem aqui. Tá? A mesma coisa eu teria se eu colocasse aqui o 8. Tá? Então, observa o seguinte. Para nós resolvermos aqui essa questão, nós poderíamos resolver por permutação simples, que é o que a gente aprendeu. Se aqui é um número par, entrou um número par aqui, o número 4 representa um número, esse valor aqui é um número fixo, representa um número. Então, se ele representa um número aqui, a gente vai fazer a contagem de quantos números nós temos aqui. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 modos, não é? Se temos 7 modos, aqui já entrou 1. Então eu teria aqui 6 modos, não é? Aí coloquei um aqui, já tem um aqui. Observa que isso aqui é o número 4 que eu estou falando, tá? É o número 4. Então esse número 4 está representando um número que chegou aqui, tá? Está representando um número que chegou aqui. Então não vamos confundir, tá? Com esse número 6 sendo esse 6 aqui, tá? Não, esse 6 jamais será esse 6. Tá? Esses 6 aqui são os números que sobraram da quantidade que está aqui. Então, se eu coloquei um número aqui, e eu estou imaginando que seja o número 4 aqui, tá? Então, aqui entrou um número, tá? Então, eu tenho quantos números para poder eu escolher para entrar aqui? Tenho 6. Aqui eu tenho quantos? Se já entrou 2, então tenho 5. E aqui, 4. Não é? Observa, 6, 5, 4, isso aqui vai ser o nosso produto. E esse valor que está aqui é justamente esses números que estão aqui que são pares, ó. São justamente esses números aqui que são pares, tá? São esses números que são pares. Então eu tenho quantas possibilidades aqui? Eu tenho 3, então seria 3. Ou seja, seria esse valor multiplicado por esse e multiplicado por 3, tá? Então nós teríamos a permutação simples, faríamos aqui a multiplicação, tá? E teremos o resultado. Pois bem, agora que estamos falando de arranjos,
nós já sabemos qual é a fórmula de arranjo, então nós podemos calcular isso aqui por arranjo. E como é que a gente vai fazer para calcular isso aqui por arranjo? A gente vai calcular isso aqui pela formulazinha e vai sair bem rapidinho. Observe o seguinte, a gente vai observar aqui que existem 3 números com possibilidades de ser pares, não é? Então são 3 números, então eu tenho 3 multiplicado, observa, não são números com 4 algarismos, né? Então imagina aqui, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, vou usar esses números que eu tenho aqui, então vou usar aqui 8, 9, 7, e aqui eu utilizaria aqui o número 6, o 6 no final, né? Aqui o número 6, então eu teria 8.976, isso aqui é um número, concorda? Então, ó, se eu escrevesse aqui 6798. Observa aqui que eu escrevi o número ao contrário, né? De trás para frente, tá? Mas esse número aqui e esse número aqui, eles são iguais? Não. Então a gente sabe que a ordem importa. Então, se a ordem importa, nós estamos falando de arranjo. Então, como nós estamos falando de arranjo, então nós vamos ter aqui, esse 3 aqui são as possibilidades dos números ser pares. Temos 3 números para ser pares. Então, a gente tem um arranjo. Vai sobrar quantos números para a gente colocar na posição? Se aqui vai ser o par, vai sobrar 3, não é isso? Então, eu tenho um arranjo, tá certo? Eu tenho 3 aqui que vão ser ocupados, 3 posições que vão ser ocupadas. Dentre quantas? Aqui, essa posição aqui já é ocupada pelo número par. Então, eu tenho aqui, já entrou o número par, eram 7, então eu tenho 6, né? E esses 6, eu tenho um arranjo de 6 números que eu vou escolher, tá? Que eu tenho a possibilidade de escolha para colocar, para fazer esse cálculo. E quantas posições eu posso usar? 3. Ou seja, eu vou ocupar 3 casas, então tenho 3 vezes um arranjo de 6, 3 a 3. Então, colocando aí, nós temos aqui 3 vezes, eu tenho aqui o n, nosso n vai ser 6, então eu tenho 6 fatorial, dividido 6, que é o n, 6 menos 3 fatorial. Então isso aqui vai ser igual a 3 multiplicado por 6 fatorial dividido por 6 menos 3 vai me dar 3, aqui de fora o fatorial. Então aqui eu vou decrescer o 6 até chegar no 3. Então tem aqui 3, vou repetir aqui o 3, vezes as 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Corto aqui esse 3 fatorial com esse 3 fatorial e vou fazer aqui o produto, tá? Então vou fazer aqui, ó, 3 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6 vai dar 120, não é? 120. 120 vezes 3 vai me dar 360. 360, vamos lá, modos, né? 360 modos de termos esses números, ok? Então espero que vocês tenham entendido isso aí. Essa parte aí eu tive que explicar mais detalhado, tá? Mas creio que vocês entenderam como é que é o arranjo. Então agora a gente vai tentar fazer mais rápido, tá? E caso vocês não entendam, vocês voltem o vídeo e vejam de novo a explicação, tá? Então aí vocês vão conseguir fazer.